Olá, pessoal. Espero que todos continuem bem, com bastante saúde, assim como os familiares e amigos de vocês. Espero que vocês estejam ainda aproveitando bastante a família, né? Principalmente agora que já estamos aparentemente no final do inverno, né? Então, que tudo comece a melhorar e a cada dia que passa estamos mais perto do final dessa situação diferente, né? Muito bem. Então, hoje, dando continuidade à nossa conversa sobre fisiologia do sistema endócrino, vamos falar sobre a tireoide, tá? Então, vamos falar do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Apenas para relembrá-los, imagino que a maioria de vocês, ou todos vocês, já se familiarizaram com a tireoide, né? Vocês talvez já tenham visto na anatomia, na histologia, mas é uma glândula localizada no pescoço, né, na região do pescoço, e onde eu acabo de marcar nessa figura aqui em cima. Se nós dermos um zoom na tireoide, né, aproximarmos a imagem, é a representação que vocês estão vendo aqui do meio, a gente observa a tireoide aqui, ó, certo? Aqui é o contorno, né? Vou fazer o contorno da tireoide agora. Mais ou menos isso aqui. Então, essa glândula, ela é dita, né? Uma glândula em formato de uma borboleta. Um pouco de boa vontade dá para enxergar uma borboleta ali, né? E a tireoide, ela tem uma consistência tanto gelatinosa, e isso se dá graças à sua estrutura histológica, que é o que está demonstrado na figura bem debaixo aqui. A gente vê uma representação histológica da tireoide. E vocês podem perceber essas estruturas arredondadas. Deixa eu pegar uma cor melhor. Então, essas estruturas arredondadas aqui, ó, que eu estou circundando, certo? Ele representou 4 ou 5 aqui nesse desenho, né? É o que se conhece como folículo tireoideano. Então, cada uma dessas estruturas circulares aqui é um folículo tireoideano. Faço um parêntese e lembro vocês que folículo tireoideano não tem absolutamente nada a ver com folículo ovariano. Nada a ver. Tá? É mais um exemplo dos vários que nós temos, eu já falei isso para vocês, de um termo identificando, às vezes, coisas completamente diferentes, né? Como é córtex, como é medula, certo? Existem outros termos. E folículo é um exemplo disso. Então, folículo tireoideano, tá? Muito bem. Folículo ovariano a gente vai falar no semestre que vem. Então, se vocês observarem, este folículo, cada um desses folículos tireoideanos tem um grupo de células aqui, tá? Vou pegar outra cor, e estas células formam uma parede. Tá? Eu vou circundar uma dessas células aqui, tá? Vocês estão vendo um conjunto destas células formando a parede folicular. Pois bem, estas células, cada uma dessas células, eu circundei uma de verde escuro aí, é chamada de célula, célula folicular. Tá? Então, cada uma dessas células aqui é uma célula folicular. Tá bem? Joia. No interior do folículo, ou seja, nesta região aqui, eu acabei de pintar de azul, nessa região aqui é o interior do folículo e nesta região, essa região é preenchida por uma substância líquido-gelatinosa e esta região, no interior do folículo, é chamada de coloide. Certo? Muito bem. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para as células foliculares e para o coloide? Pelo fato de que a síntese de tiroxina e a síntese de T3,
que são os dois dos mais famosos hormônios tireoidianos, acontece uma parte desta síntese. Esta síntese hormonal, ela se dá uma etapa, uma parte dentro da célula folicular e a outra parte, a outra etapa no coloide. Tá? Depois eu vou mostrar isso melhor para vocês, mas é por isso que eu estou chamando a atenção das células foliculares e do coloide. Muito bem. Se vocês observarem ainda aqui, vou pegar o laranja de novo, existe uma célulazinha aqui, ó, eu estou circundando agora, que vocês podem observar. Aqui tem uma e aqui tem outra, e eu acho que ele desenhou mais 2 ou 3 aí. Tá? Estas células que estão circuladas em laranja, vocês podem observar que elas não estão em contato direto com o coloide. Elas fazem parte da parede, mas não estão em contato direto com o coloide ali. Pois estas células aí, que eu sublinhei agora, elas são chamadas de células parafoliculares, ou células C. Estas células parafoliculares, ou células C de Canadá, tá, produzem um outro hormônio, que não é tiroxina e que não é T3, e que não tem nenhuma relação com a função desses dois hormônios. Este terceiro hormônio, que também é produzido na tireoide, portanto é um hormônio tireoidiano, menos famoso, menos conhecido, mas é um hormônio tireoidiano, é envolvido no metabolismo do cálcio e é chamado de calcitonina. Tá? Então não tem nada a ver com as funções tiroxina e T3. Então, a gente vai falar da calcitonina quando nós falarmos no metabolismo do cálcio. Bem, eu ainda quero chamar a atenção de vocês, deixa eu apagar aqui, para um outro detalhe que está nesse desenho. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Vou circundar agora capilares sanguíneos. Tá? Aqui tem um capilar, aqui tem outro capilar. A figura está cheia de capilares aí. Aqui tem um terceiro capilar. Isso aqui, para chamar a atenção de vocês, mais uma vez, né, que você sempre tem que imaginar um contato muito próximo dos capilares sanguíneos com as células, seja qual tipo de célula for. Neste caso aqui, células foliculares e parafoliculares. Por que isso? Porque tem muita coisa que está na corrente sanguínea que precisa entrar nas células foliculares. Exemplo, iodo. É fundamental para a produção de tiroxina e T3 a presença do iodo. E da onde vem esse iodo? Vem da corrente sanguínea. Porque todo o iodo que está circulando no nosso sangue é o iodo que nós ingerimos ele. Certo? Na dieta, porque nós não produzimos iodo. Então, nós precisamos ingerir alimentos que sejam ricos em iodo. Tá? E aí tem carnes, né? Tem vegetais também. E, obviamente, a principal fonte de iodo é o sal, né? Todo mundo sabe que o sal ele é iodado, né? É acrescentado iodo no sal. Então, o sal iodado, mesmo que nós consumamos pequenas quantidades de sal, normalmente elas são suficientes, né? Pequenas quantidades diárias de sal são suficientes para dar o aporte que nós precisamos de iodo para produzirmos esses hormônios da tireoide. Tá? Esses peixes, né? Peixes marinhos, peixe de água salgada, às vezes, isso depende um pouco do tipo de solo, mas vegetais vindos de áreas próximas ao litoral, né, também, às vezes, são ricos em iodo, tá? Mas isso tem uma certa variação de acordo com o tipo de solo, entram outras variáveis. Muito bem. Assim como as células foliculares precisam do aporte de iodo, que vem do sangue, estas células foliculares, após produzirem tiroxina e T3, vão liberar esses hormônios aonde? Óbvio, né, pessoal? No sangue. Então, isso justifica essa proximidade grande que existe entre os vasos sanguíneos, no caso, os capilares sanguíneos, né,
e as células foliculares e parafoliculares, como qualquer outra célula do nosso corpo. Muito bem. Então, dito isto, né, a ideia, né, que é localizar vocês da onde nós estamos, e nós estamos na tireoide, tá? E agora a gente está dentro da tireoide. Então, vou mostrar uma próxima figura rapidamente aqui, ó, que vocês conseguem perceber, vocês se enxergam melhor. Então, aqui, vocês estão vendo, aqui vocês estão vendo, mostrado aqui, corrente sanguínea representada aqui, né? Um capilar, certo? Aqui vocês estão vendo em laranja, estou circundando uma célula folicular. Bem? Aqui vocês estão vendo aquela região do coloide, ou seja, interior do folículo, tá bem? E aí vocês observam que ele representou o iodo aqui, né? Que está na corrente sanguínea. Este iodo entra na célula folicular por um transporte ativo, é por isso que tem esse ATP representado aí, atravessa essa célula folicular e sai lá do outro lado da célula, ou seja, chega ao coloide, aqui está o iodo, por um transporte passivo aqui na membrana basal. Então, o iodo vem da corrente sanguínea, atravessa a célula folicular e vai lá para o coloide. Muito bem. Além do iodo, que mais nós precisamos para produzir T3-etiroxina? Precisamos um aminoácido conhecido como tirosina. E o detalhe é o seguinte, as células foliculares sintetizam uma proteína que é chamada de tireoglobulina. E esta tireoglobulina é uma proteína muito rica em aminoácido tirosina, certo? E esta tireoglobulina, então, é sintetizada pela célula folicular e enviada também lá para o coloide. Pois bem, então, na medida em que lá no coloide existe iodo e tireoglobulina, que é uma proteína rica no aminoácido tirosina, tá? Estamos prontos para produzir T3 e T4. E entram em ação, então, algumas enzimas, chamadas de iodinases, e essas iodinases vão colocando 13 iodos em algumas tirosinas, de forma simplificada, tá? Estou simplificando, e 4 iodos em outras tirosinas. Ou seja, na medida em que nós temos uma tirosina e 13 iodos, daqui a pouco teremos uma molécula de T3. Na medida que nós temos uma tirosina mais 4 iodos ligados nela, nós teremos daqui a pouco uma molécula de T4. Tá bem? E aí está representado aqui aqui do lado direito, né? Essa estrutura que não é mais tireoglobulina, agora ele já aparecem aqui, ó, as moléculas de T3 e de T4, ainda não livres, né? Ainda estão associadas ao resto da estrutura, mas essa estrutura retorna para a célula folicular, sofre a ação de outras enzimas, que são proteases, que vão clivando, né, essa molécula, e aí, né, essa sequência de aminoácidos que não nos interessa mais, retorna para produzir mais tireoglobulina, e temos livre moléculas de T4 e moléculas de T3, que daqui a pouco vão sendo liberadas por difusão simples na corrente sanguínea. Tá? Rapidamente, é assim que acontece a síntese e a secreção de T3 e de T4. Detalhes aqui. Vocês já sabem, né, que quem estimula a síntese de T3 e de T4 é este hormônio aqui, chamado de TSH, e que é produzido e secretado lá na adenopófise, correto? E vem pela corrente sanguínea. E por que o TSH estimula a síntese de T3 e T4? Porque o TSH estimula essa bomba de iodo,
fazendo com que mais iodo entre na célula folicular, e se mais iodo entra na célula folicular, mais iodo vai chegar lá no coloide. E o segundo ponto que o TSH também estimula é a síntese de proteína tireoglobulina. Então, o TSH vem aqui, estimula a tireoglobulina, essa tireoglobulina é liberada, e aí nós temos, então, iodo mais tireoglobulina, teremos síntese de T3 e TT4. Então, é assim que o TSH estimula a síntese de T4 e de T3. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. A cada 5 moléculas desses hormônios que nós produzimos, 3 ou 4 são T4 e só uma é T3. Ou seja, nós produzimos 3, 4 vezes mais T4 do que T3. Tá? O detalhe é que, embora nós produzamos mais T4, a forma mais ativa é o T3. Como assim forma mais ativa, professor? É a forma que tem mais afinidade com o receptor lá nas células-alvo, né? É o T3, certo? E eu sempre dou o exemplo, o seguinte exemplo. Imaginem que a gente manda fazer 2 chaves, né? 2 cópias da mesma chave, certo? Aí a gente chega em casa e experimenta, né? Uma primeira cópia entra direitinho na fechadura, a gente consegue abrir e fechar a porta sem problema nenhum. Esse é o T3, que tem alta afinidade com o seu receptor, que nesse exemplo que eu estou dando, o receptor é a fechadura, né? Então, o T3 se liga no seu receptor, tem alta afinidade e desempenha a sua função. Muito bem, é a chave que entrou na fechadura sem nenhum probleminha, a gente consegue abrir e fechar a porta. O T4 é a segunda chave que a gente coloca na fechadura, tem que dar uma forçadinha, consegue abrir, consegue fechar a porta, mas né, dá uma trancadinha na fechadura. Aí tu dá uma jogada e consegue. Esse é o T4. Consegue se ligar ao seu receptor, mas tem menor afinidade com o receptor do que o T3. É o mesmo receptor para os dois. E por que isso? É uma questão de estrutura. Tá? Uma questão de estrutura. E só para complementar, né, a gente acaba ficando com a chave boa e dando a chave ruim para o colega de apartamento, né, que vai ter mais dificuldade em abrir a porta. Estou brincando. Mas isso é um bom exemplo para vocês lembrarem, né, que o T3, embora seja sintetizado em menor quantidade, ele é mais ativo porque ele tem mais afinidade com o receptor. E daí, professor? Não faz muito sentido para mim eu produzir mais T4, mas o T3 é mais ativo. Verdade. Nesse primeiro momento não faz sentido. Mas, e sempre tem um mas, né? O detalhe é o seguinte. O T4, quando ele entra na célula-alvo, ele perde um iodo e se transforma em T3. Certo? Como assim? Não entendi. É como se o T4 tivesse que pagar um pedágio para entrar nas células-alvo. E esse pedágio é deixar um iodo na membrana da célula-alvo. Aí ele entra e deixa um iodo para trás. Esse iodo volta para a corrente sanguínea e vai ser reutilizado para produzir mais T3 e T4 daqui a pouco. Mas qual é o sentido disso, professor? Talvez o sentido disso seja o seguinte: aproveitar ao máximo o iodo, já que nós não produzimos iodo, dependemos da ingestão de iodo, né? Uma questão de evolução da espécie, a gente talvez tenha desenvolvido esse mecanismo para reutilizar, portanto, aproveitar ao máximo a quantidade de iodo que nós ingerimos. Hoje, não esqueçamos, né, que hoje a gente vive, a maioria da população mundial, numa condição muito melhor do que vivia há centenas, milhares de anos atrás, no momento em que a nossa espécie foi se desenvolvendo, né? Na época lá das cavernas, a gente fazia uma alimentação e não sabia quando faria a próxima, né? E também não sabia, talvez fosse a alimentação de algum animal maior. Né? Então a gente tem que, às vezes, voltar um pouco na história, né? Para entender a fisiologia, a questão da evolução da espécie. Muito bem. Então, se a gente pensa dessa forma, aí faz sentido a gente produzir mais T4 e o T4 servir como uma espécie de reserva
porque ele vai ser transformado em T3 e o T3, então, vai poder agir na célula e a gente ainda vai reutilizar um iodo, né, desse T4. Tá certo, pessoal? Bom, nessa figura era isso que eu queria mostrar para vocês. Temos ainda alguns minutos. Deixa eu voltar aqui para apagar. E esta figura aqui, pessoal, mostra para vocês um quadro semelhante ao quadro que nós vimos no hormônio do crescimento e semelhante ao quadro que nós vimos quando falamos em cortisol, na semana anterior, certo? Algumas coisas que aparecem aqui eu já falei, só para reforçar, né? Vocês já sabem, por exemplo, que a célula que produz os hormônios da tireoide são as células, ou é a célula folicular, né? As células que constituem ali os folículos, células foliculares e coloide, né? Certo? Se nós lembrarmos aqui nessa segunda característica daquela distribuição, daquela classificação, melhor dizendo, dos hormônios lá do início, né? Aquelas três, de acordo com a sua estrutura química, a tiroxina, também chamada de T4, e o T3, também chamado de triiodotironina, elas são classificadas como aminas, tá? Naquele grupo 3 que nós falamos lá, ou seja, derivados de um aminoácido que sofre algum acréscimo, alguma mudança na sua estrutura. No caso, o aminoácido é a tirosina, que recebe o acréscimo dos iodos, né? Por isso amina iodada, que ele usa aqui o termo. Biossíntese, bom, acabo de dizer, né? O que a gente precisa para produzir o hormônio da tireoide é iodo e tirosina, que é o aminoácido e que está em grande quantidade na cadeia daquela proteína chamada tireoglobulina, certo? Que aparece aqui. O transporte, como é que esses hormônios são transportados na corrente sanguínea? Esses hormônios, se vocês lembrarem, eles têm, como eu falei lá no início, eles têm muitas semelhanças com os hormônios esteroides. Portanto, eles são lipofílicos e são hidrofóbicos. Por isso, eles precisam ser transportados na corrente sanguínea ligados a proteínas plasmáticas, né? Algumas globulinas e algumas albuminas, que são proteínas plasmáticas. Meia-vida, tá, da tiroxina. Não esqueçam, tiroxina ou T4. É uma meia-vida longa, de mais ou menos 7 dias, certo? Então, a gente produz mais T4. Esse T4 tem uma meia-vida longa, ele pode ficar uma semana circulando na corrente sanguínea, e na medida em que ele vai entrando nas células-alvo, ele vai perdendo o iodo, se transformando em T3, e o T3 é que vai agindo, tá? Enquanto o T3, também chamado de triodotironina, tá? Tem uma meia-vida bem mais curta, de 1 dia. Então, vendo isso, faz todo sentido que a gente produza mais T4, né, do que T3, certo? Em termos de liberação, é uma liberação tônica, ou seja, a tireoide em alguns momentos produz mais, em alguns momentos produz menos, mas ela, né, sempre produzindo T3 e T4. O eixo de controle, ou seja, o eixo é hipotálamo, hipófise gonadal, né, a partir deste neurohormônio hipotalâmico, TRH, que estimula este hormônio adeno-hipofisário, já falei dele, do TSH, que por sua vez vai lá na tireoide, né, e estimula a produção de T3 e T4, certo? Da forma como eu expliquei antes. Um detalhe aqui é o seguinte: quando ocorre um desequilíbrio deste eixo, tá, que controla a síntese de hormônios tireoideanos, ou seja, de tiroxina e T3, nós podemos ter aqui basicamente 2 tipos de alteração. Um excesso na produção de hormônios da tireoide, e isso caracteriza um hipertireoidismo, ou um decréscimo, né? Uma diminuição nos níveis fisiológicos de produção de T3 e T4, e isso caracteriza o hipotireoidismo. Então, hiper produz muito, hipo produz pouco
ou não produz nada de hormônios da tireoide. Obviamente que essas duas alterações, elas apresentam sintomatologia oposta, né? Antagônica, contrária, tá? E como estes hormônios, né, tiroxina e T3, agem no metabolismo geral, ou seja, na maioria das nossas células, né, os sintomas eles são variados, certo? Eles são variados. Se a gente pula aqui para a ação desses hormônios nas nossas mais diversas células, aqui de forma resumida, a gente vê que há uma ação na termogênese, ou seja, via de regra, esses hormônios eles aumentam o metabolismo celular, eles fazem com que as células funcionem, né, de forma acelerada. Todos os mecanismos celulares, ou quase todos, ficam acelerados sob o efeito do T3 e do T4. Isso é ruim? Não, isso é bom. E esses hormônios que agem no metabolismo geral, tipo T3 e T4, tipo cortisol, tipo hormônio do crescimento, são combustíveis para as nossas células, né? Eles são importantes, vitais para nós, são vitais para nós. O problema sempre de um hormônio, se um hormônio fosse ruim para nós não teríamos esse hormônio. Então, todo hormônio é fundamental para nós. O problema é quando acontece um desequilíbrio, ou para mais ou para menos, na produção desses hormônios, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando há um excesso, no caso de hipertireoidismo, aumenta muito a termogênese, a produção de calor pelas células, tá? E isso faz com que a pessoa que tenha hipertireoidismo, não todos, né? Estou dando exemplo aqui de sintomas, não pensem que, eu sinto muito calor, eu tenho hipertireoidismo. Não, não é isso. Mas um dos sintomas que estão presentes no hipertireoidismo é a intolerância ao calor, né? A pessoa sente muito calor porque está com o seu metabolismo acelerado, tá? Por outro lado, a pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem um metabolismo um pouco mais lento, então ela produz menos calor, ela fica intolerante ao frio, ela sente mais frio. Mas também não é o caso, né? Eu sinto muito frio, eu tenho hipotireoidismo. Também não é nada disso, tá? É só um sintoma presente, certo? Via de regra, esses hormônios, por estimularem, né, o metabolismo celular, eles fazem catabolismo proteico. Em adultos, ele chama aqui, mas em crianças ou em fetos, né, que está se desenvolvendo, esses hormônios eles são vitais porque eles estimulam a síntese proteica. Então, eles agem em condição de anabolismo, né? Porque o feto ele está se formando, os tecidos estão se formando, então todos os hormônios do feto estão contribuindo não para retirar as suas reservas, né? Mas sim para produzir células, produzir tecidos, né? E obviamente que cabe à circulação materna suprir todas essas necessidades que aquele ser em desenvolvimento tem. Tá? Aqui ele fala, eu quero chamar a atenção de vocês nisso aqui, eu tenho 2 minutos ainda, desenvolvimento normal do sistema nervoso. É fundamental tiroxina para o desenvolvimento do sistema nervoso no feto. Por isso que normalmente mulheres que pretendem engravidar, mas isso também já faz parte da rotina, né, exames de rotina, avaliar os níveis circulantes de TSH e de tiroxina, certo? Isso são exames rotineiros de sangue, por isso, principalmente em mulheres que pretendem engravidar, porque esses 2 hormônios em níveis fisiológicos são importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Bem, pessoal? Então, uma última característica que eu gostaria de ressaltar aqui é o receptor nuclear, ou seja, o receptor para T3 e T4 está lá no núcleo das células-alvo, certo? Muito bem. Então, estas são as informações que eu queria passar para vocês sobre hormônios da tireoide, T3 e tiroxina, lembrando vocês 2 coisas. Primeiro, qualquer dúvida, entre em contato por WhatsApp e por e-mail, como vocês têm feito. Tá?
Segundo, quem não olhou ainda, olhe. Lá no Moodle já está disponível para vocês a atividade que vai valer a segunda nota do semestre, né? E não esqueçam que o deadline, né, o prazo final é dia 10 de setembro, às 23 horas e 55 minutos. Tá? Eu fiz proposital, mesmo que eu não tenha terminado ainda os vídeos, eu tenho mais 1 ou 2 vídeos para mandar para vocês, vou mandar talvez essa semana e na próxima os 2 vídeos. Vocês já podem ir respondendo as perguntas, tá? Foi proposital, vocês não precisam assistir, esperar, vocês precisam assistir, que é bom para vocês, mas vocês não precisam esperar eu mandar todos os vídeos restantes para começar a responder as perguntas, tá bem? Então, completamos 30 minutos. Desejo para vocês uma excelente semana, tudo de bom, tá? Um baita abraço para todos e até a nossa próxima conversa, tá? Um abraço, tchau, tchau.